E Black Mirror estreou a sua sexta temporada aí recentemente, né? Eu tava assistindo aí os episódios, percebi que tem uma mudança um pouco conceitual, mas continua com histórias bem legais aí. E eu queria falar com vocês, conversar um pouquinho a respeito do episódio número 2 aqui, a segunda história dessa sexta temporada. Para quem não conhece, Black Mirror é uma série da Netflix que sempre tratou de forma muito inteligente, de forma muito forte mesmo assim, sempre tratou de futuros distópicos que envolvem o relacionamento de pessoas e tecnologias e de consequências que essa vida cada vez mais fundida ali com a tecnologia, né? As consequências que isso pode trazer, né? Em diversas, digamos assim, em diversas camadas da nossa existência. Essa sexta temporada mudou um pouquinho a discussão, mas ainda traz ali no cerne algumas discussões que podem remeter a isso de alguma maneira, mas não só mais a tecnologia, mas a outras coisas que envolvem de alguma maneira a tecnologia também. E o segundo episódio ele trata de um casal que começa a fazer um documentário porque eles têm a pretensão de vender isso para uma plataforma de streaming. E pessoal, eu vou tentar não dar spoilers aqui, mas vou discutir por cima o que acontece. Então tem aqui semi-spoilers, mas nada que vai ser muito revelador, mas eu vou precisar tocar em alguns pontos do que vai estar acontecendo no episódio. Acontece que o rapaz desse casal, ele vai para a cidadezinha lá onde a mãe dele vive. Eles estão com o plano de gravar um determinado documentário, mas quando a namorada dele descobre que lá, na verdade, ocorreu uma terrível tragédia, né? Um crime bizarríssimo de um cara que torturava, sequestrava e torturava vítimas, enfim, ela tenta convencer o namorado dela a fazer um documentário sobre aquilo. Só que aquilo toca profundamente o particular dele, né? Porque o pai dele morreu nesse caso. O pai dele era um policial que estava investigando e morreu nesse caso. Já tô dando alguns spoilerzinhos, como eu disse. Eu vou tocar em alguns pontos aqui que vão revelar algumas coisas da trama, apesar de que assim eu não vou revelar inteiramente. Ele, convencido a fazer esse documentário, ele começa a fazer esse documentário então e começa a desemaranhar essa história mais. Eles vêm com a proposta de vender isso para o streaming, eles pedem algo um pouco mais revelador, mas que pode ser aprovado. E aí o que acontece, resumindo, é que existe um grande plot twist nessa história a partir do momento que eles usam uma câmera antiga de VHS e a partir do momento que eles assistem algumas fitas VHS. Porque a mãe desse rapaz tinha uma coleção de fitas gravadas de um seriado, o Bergerac, que ela adorava assistir, essa minissérie que era da TV e tinha gravado, né? Como muitos de nós fazíamos na época de colocar uma fita VHS no videocassete e gravar coisas da TV que a gente gostava para assistir depois. E acontece que acidentalmente a namorada do rapaz, assistindo uma dessas fitas, ela tem uma grande revelação que muda tudo ali. A partir daquele momento muda tudo na trama, porque tudo aquilo que eles vinham construindo é meio que desconstruído a partir do momento que ela assiste a uma daquelas fitas, porque naquela fita onde tinha esse seriado que a mãe adorava, tinha uma outra coisa gravada por cima. E é curioso ver uma série que está acostumada a tratar de tecnologias de um ponto de vista futurístico, ou seja, tecnologias dessas que a gente conhece, daqui para frente o que elas podem se tornar. Vem esse episódio e ele talvez seja o primeiro episódio que trata de uma tecnologia antiga sendo reveladora de algo. Porque aquela gravação que está por cima do seriado que a mãe tanto gostava tem a revelação de algo a mais de um crime que nenhuma investigação tinha descoberto até então. E eu achei muito legal duas coisas. A primeira coisa já foi ver no momento da cena que eles mostram a câmera VHS antiga que pertencia ali aos pais dele, né? E aí eles mostram aquela câmera e em algum momento eles usam essa câmera também, é muito legal. E o segundo é de ver ali a namorada e o cara produzindo esse documentário e fazendo um processo que nós que colecionamos VHS já fazemos tanto, que é colocar um videocassete, ligar no computador e digitalizar um material. E tem outra coisa muito legal, que é a surpresa, a grande surpresa que essas fitas de gravações de VHS que a gente usava na época, às vezes em uma fita tem um bolo de coisas ali que são uma surpresa pra gente estar descobrindo. Isso que eu faço na minha playlist aí de fitas misteriosas, por exemplo. Eu sempre
nessas aventuras do colecionismo, de garimpagem, eu sempre estou descobrindo fitas que não estão etiquetadas. E nesse quadro de fitas misteriosas, que eu estou devendo alguns vídeos aí, mas vai voltar esse quadro. Nesse quadro eu coloco e a gente descobre juntos o que é que tem. Então muitas vezes a gente coloca a fita e tem um filme da tela quente, depois tem um jogo gravado, depois tem Fórmula 1, tem, sei lá, Fórmula 1 com Ayrton Senna, pra vocês terem ideia. Eu tenho uma fita com isso aqui, depois com, sei lá, Jô Soares, e aquele emaranhado de coisas, aquela surpresa que você nunca sabe o que você vai encontrar. E isso é tão, mas tão típico dos VHS, né, que eu achei muito legal essa referência através de um VHS no episódio de Black Mirror. Essa coisa de você colocar uma fita achando que tem uma coisa, no caso do episódio é o seriado gravado da TV, o seriado que tem o título de Bergerac, e de repente no meio da gravação você dá de cara com outra coisa completamente nada a ver, completamente o oposto do seriado e completamente aterrorizante. E é bem curioso isso mesmo, é bem curioso, né? Eu tenho uma série de fitas VHS-C da minha infância, porque meus pais tinham uma câmera, minha mãe registrava muita coisa da gente, mas sempre que eu vou digitalizar uma e redescobrir o que tem nela, eu penso, será que vai ter alguma coisa que eu não estou preparado para assistir numa dessas fitinhas, que quando era criança eu não tinha acesso, mas hoje eu tenho todas essas fitas na minha mão? É bem curioso e ao mesmo tempo eu tenho outros tipos de surpresas que são maravilhosas, surpresas maravilhosas, que é rever acontecimentos da minha vida que eu sequer lembrava. Que se não fosse essa fita, eu acho que eu jamais lembraria que isso teria acontecido comigo. Ou que se eu lembro o que aconteceu, eu percebo que não era exatamente como minha memória estava se lembrando, né? Porque nossa memória ela precisa construir um pouco nossas lembranças, porque elas não são tão claras. Então eu acho que nossa memória ela constrói por si só algumas distorções. E esse episódio se trata de um crime, e é um crime que vai ser revelado muito mais do que a gente espera nessa fita, né? Naquele momento que a namorada do cara tá ali copiando, digitalizando, e ela percebe essa gravação no meio do seriado Bergerac. Isso me faz lembrar de um caso de uma senhora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que com uma câmera VHS muito parecida com essa que eu estou filmando agora, porque eu filmo meus vídeos com a câmera VHS, foi uma câmera Panasonic, uma Panasonic também que está me filmando agora, ela filmou todo um esquema de tráfico que acontecia na rua, na frente da casa dela. Ela filmou várias fitas, ela já denunciava aos policiais há muito tempo, mas por algum motivo não era levada a sério e os policiais nunca faziam nada. E não é uma surpresa pensar nisso, porque tinha policiais envolvidos nesse esquema de tráfico, né? Tinha milícias ali, né? E a polícia nunca fez nada, então ela resolveu fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim. Ela comprou uma câmera e passou a filmar tudo o que acontecia ali em relação ao tráfico, a polícia envolvida a favor do tráfico ali na frente da casa dela. O que é que acontece? Ela pegou todas essas fitinhas e entregou para a polícia, e ali naquele momento não tinha mais como não chamar a atenção, porque ela tinha as provas ali na mão dela, indiscutivelmente filmadas e registradas. O que acontece é que depois essas fitas foram parar na mão de um jornalista, ele estudou muito essas fitas, ele viu que era tudo real, até porque, minha gente, em VHS nessa época não era tão fácil você editar, pegar uma fita e editar ela e fazer uma montagem ali. Isso aí era coisa para profissionais e nem ficava tão bem feito assim, a depender do caso, né? Então a partir do momento que você filmava isso com a câmera VHS, eram provas indiscutíveis. Diferente de hoje, que com o celular e com tantas alternativas para você realizar edições e montagens, hoje a gente já se confunde o que é real e o que não é. E muitas vezes a gente pega vídeos que a gente pensa que são reais e não são. E tem vídeos que a gente pensa que são fakes e são reais, porque hoje em dia a realidade e a ficção e a montagem, o que é fake e o que é real, vem se confundindo demais, né? A gente tem um deepfake que coloca a cara de outra pessoa em outra situação, isso parece tão real. Enfim, são inúmeros os exemplos e a gente sabe muito bem porque a gente está vivendo isso hoje em dia. Mas com o VHS, aquelas fitas se tornavam, naquele momento, a partir do momento que eram registradas, uma prova irrefutável. Não tinha como dizer que era uma montagem aquilo ali. Essa senhora ela já tinha uns 80 anos naquela época, então imagine a coragem dela de peitar um tráfico, de peitar milicianos, policiais infiltrados no tráfico.
e ela filmar aquilo da janela da casa dela a poucos metros, correr de 100 metros ali da porta dela. O que é que aconteceu? Esse caso veio à tona nos jornais, na mídia. A polícia resolveu finalmente tomar frente disso, prender os responsáveis, e essa mulher foi meio que uma heroína. No entanto, uma heroína anônima, porque ela entrou num programa de proteção, né, de testemunhas e tudo mais. Ela teve que mudaram o nome dela para Joana da Paz, que era um nome até simbólico que eles resolveram dar, né? Joana da Paz. Ela trouxe, de certa forma, a paz ao denunciar esses traficantes e essa milícia envolvida. Mas o nome verdadeiro dela era Vitória, conhecida como Dona Vitória. Ela se mudou para Salvador aqui e morreu, se não me engano, no início desse ano. Eu sei que foi muito recente, se eu bem tô lembrado, foi no início desse ano mesmo. E eu acho muito legal a gente pensar em todas essas histórias, fictícias ou não, que estão ao redor do VHS, né? Do VHS, da câmera que em um determinado momento se tornou também uma arma de denúncia. Então, a partir do momento que você tinha uma câmera, você podia estar ali naquele momento, filmar aquele momento, e você teria provas irrefutáveis de que um determinado crime aconteceu. Parece bobeira a gente dizer isso hoje em dia, onde a gente sai, tem câmera de segurança em todos os lugares, onde você tem um celular e facilmente acontece uma coisa, você já vê várias pessoas filmando aquilo, e aquilo vai quase que instantaneamente para uma rede social e viraliza e começa a ser espalhado nas mídias e nos memes e tudo mais. Mas nessa época isso era algo que era novidade, você ter uma câmera e poder testemunhar, ou melhor, não só testemunhar aquilo, mas como gravar aquilo e poder provar que aquilo aconteceu de uma maneira indiscutível. E eu lembro também de um caso bem famoso, um podcast bem famoso aí de Ivan Mizanzuki, que foi o caso Evandro, que é fantástico, sensacional. Foi lançada uma série pela Globoplay recentemente, que também é fantástica, muito boa. E que, galera, ele foi um jornalista que se aprofundou tanto nesse caso que em um determinado momento um colaborador anônimo deixou com ele algumas fitas. Nesse caso, fitas cassete, mas eu acho que se aplica aqui o que a gente está dizendo. E galera, nessas fitas cassete haviam as provas em áudio de que aquelas pessoas que haviam sido culpadas pelo crime, na verdade elas admitiram o crime, mas sob tortura. Então elas foram forçadas a admitir porque a polícia precisava encontrar algum culpado. E graças a essa gravação de fita cassete, o jornalista ali desse podcast, ele conseguiu provar definitivamente que essas pessoas não eram culpadas. Elas foram obrigadas a admitir falsamente uma culpa. Então, às vezes eu fico pensando, quantos crimes não solucionados por aí devem ter as suas respostas em uma fita VHS, em uma fita cassete, em algum tipo de gravação que torne essas provas indiscutíveis e que causem, assim como na série Black Mirror, um plot twist desses acontecimentos, né? E aí eu fico pensando, será que um dia nós colecionadores de VHS vamos achar mais uma daquelas fitas sem etiquetas que a gente não faz ideia do que é que tem? A gente vai pegar, colocar no nosso videocassete, dar o play, e tá passando de repente, é só mais a gravação de um filme que alguém fez, e de repente tem aquele corte aleatório comum e que a gente pensa que vem alguma outra coisa da TV, e de repente a gente vai estar testemunhando ali um crime que nunca foi completamente solucionado, e aquela fita VHS que a gente não sabe por onde passou e nem como foi exatamente parar nas nossas mãos, a gente só sabe que encontrou ela. A gente vai ter aquela resposta ali diante dos nossos olhos. Será que um dia isso vai acontecer? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí embaixo, você já assistiu esse episódio do Black Mirror? O que é que você achou? O que é que você acha desse tema? Deixa aí que eu vou adorar ler, com certeza. É isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, falou!